Essa aqui é uma lâmpada antiga, com filamento ainda, olha. Então vai passar a corrente elétrica através desse filamento dela. E a gente tem uma aqui perto, ó. A gente vê, olha. O filamento está parado e tem campo magnético aqui em cima. Ele está subindo do ímã. Tem um campo magnético. Imagina linhas de força subindo dessa face perpendicularmente a ele. Mas como não tem corrente elétrica passando na lâmpada, não acontece nada. Agora vamos ver o que acontece quando eu ligar essa lâmpada na tomada então cada carga elétrica a gente sabe que tem um campo elétrico e esse campo elétrico vai interagir com o campo magnético. Vamos ver o que acontece. A lâmpada está ligada. Agora eu vou aproximar o ímã dele, ó. Ó o ímã. Ó, o campo magnético está chegando lá. Ó, o que aconteceu com o filamento? Ó. Vou aproximar um menorzinho agora. Ó, mesma coisa. Tá vendo? Então o que está acontecendo? Se o filamento está se movimentando é porque está aparecendo uma força elétrica sobre as cargas. Agora a gente vai estudar isso aí no papel. Vai ser a partir do estudo disso aqui, dessa observação, que vai surgir as primeiras ideias para se fazer um motor elétrico. Uma coisa importante. Aqui eu tenho uma carga elétrica e o campo elétrico dela é radial. O campo elétrico de uma carga nasce na carga e se ela for positiva, ele se afasta dela. Então nesse caso, o campo nasce na carga. No ímã não. No ímã ele vai de um polo para o outro. Se esse aqui é o polo norte, esse aqui é o sul. Então a gente fala que ele vai do norte para o sul. Agora o que é importante? Se a carga e o ímã estiverem em repouso, você não percebe nada. Mas se você tentar movimentar essa carga na presença do campo magnético, esses campos aqui, de alguma forma, eles se estranham. Por que eu digo que eles se estranham? Porque um campo vai interagir com o outro. O campo elétrico desse vai curvar esse aqui e vai mexer com a peça então. Tá? Isso a gente percebe. Então a gente percebe o quê? Que quando um ímã passa perto de um campo elétrico ou vice-versa, quando os campos deles acabam se movimentando um em relação ao outro, aí eles se percebem, eles vão reagir um em relação ao outro, eles vão se estranhar, tá? Aí aparece o quê? Aparece uma força, que a gente chama de força magnética. Nesse caso, quando uma partícula carregada tenta atravessar um campo magnético, ela vai ser repelida. Vamos representar aqui dois ímãs. Um ímã polo norte e polo sul e um ímã polo norte e polo sul. Então a gente sabe que externamente esse campo aqui, ó, vai do norte para o sul e norte para o sul. Então a gente representa com linhas assim. E aqui elas são meio curva. Em geral, nos desenhos que nós vamos estudar, a gente só vai pegar essa região aqui, ó, dentro do meu dedo, tá? Só essa parte aqui. Nós vamos esquecer os ímãs e só vamos pensar nisso aqui sempre, tá? Nesse campo magnético. Então, é comum a gente ver desenhos assim, ó. Simplesmente assim, linhas de campo. E aí você coloca a seta, que está indo do norte para o sul. Ok? E agora a gente vai colocar uma carga elétrica. Agora nós vamos pôr uma carguinha elétrica aqui. E falar que ela tem uma velocidade V. Ó, um vetor V. E essa carga vai querer atravessar isso aí. E nós sabemos que ela tem o campo elétrico dela. Tá? Que a gente já viu que ela tem uma coisa assim. Ó. Então, quando ela atravessar, esses campos vão reagir entre si. E ela vai ser expulsa daqui do meio. Vai aparecer uma força sobre ela. Ok? Então, no momento em que ela está atravessando, ou ela estiver em algum ponto aqui dentro do campo, a velocidade dela continua para cá, mas o campo magnético eu vou representar por uma outra cor aqui. Vou colocar um verde aqui para representar um campo B.
A gente usa a letra B para representar as linhas de força dele. Mas só para a gente visualizar. Então o que a gente percebe? Quando acontece isso, essa carga, se ela é positiva aqui no caso, o campo magnético está para cá, apontando, essa carga ela vai ter uma força empurrando ela para fora do papel. Então no sentido que a caneta está subindo, olha. Então essa aparece uma força. Eu não consigo desenhar ela no ar, então eu vou desenhar essa força bem aqui, ó. Vou desenhar ela na cor preta. Eu vou falar que ela está vindo para fora do papel. E eu desenho ela assim, ó. Está fora de escala o desenho, tá? Uma força F. Ok? Então, toda vez que tem carga entrando no campo magnético, aparece uma força. Essa força, o módulo do vetor, ele pode ser maior ou menor dependendo do ângulo que ele estiver entrando. Se for 90 graus é máximo. Se tiver aqui ou aqui, ó, paralelazinhas, aí os campos não percebem. Aí esse campo elétrico e esse aqui não percebe. Então se a carga estiver indo assim, olha, ao encontro de um polo, ou se afastando dele, mesmo movimentando, a força vai ser quanto? A força magnética, ela vai ser zero, não percebe. Então a carga ela tem que estar atravessando, fazendo um certo ângulo, mais ou menos para cá, ou indo para lá, senão os dois campos não se percebem. Vamos aprender agora como calcular o valor dessa força magnética, tá? Que é essa daqui. Se você colocar um M aqui também pode. Bom, o que nós temos experimentalmente, a gente vê o seguinte, ó. Essa força magnética, ela é um vetor. E na verdade, como a gente calcula ela? A gente pega o vetor V e faz o produto vetorial pelo campo B. É só multiplicar o V vezes o B dá o F. Só que isso aqui é uma notação vetorial. Quando você quer só o módulo do FM, a forma de resolver isso é diferente. FM é igual a V vezes B, e aí vezes o seno formado entre o ângulo desses dois vetores, ó, esse ângulo θ aqui. A gente vê, um aponta para cá, outro está para cá, então existe um ângulo entre eles. Então, quer saber o valor disso aqui? Se resolve assim. Tá? Ah, mas o que mais entra? Entra o valor da carga. Tá? Então, vamos chamar essa carga aqui de Q. Então, a gente pega e coloca o Q aqui. Ó. Se quiser colocar o Q aqui também pode. Deve, na verdade. Então, é daí que surge essa expressão. Força magnética é igual a Q vezes B. Força magnética é igual a Q vezes a velocidade, vezes o B, e vezes o seno do ângulo formado entre os dois vetores. Ok? Então, toda vez que for produto vetorial, você estiver multiplicando dois vetores, vale a regra da mão direita. Existe uma aula sobre produto vetorial, que eu ensino, toda vez que você tem dois vetores, você leva a mão em relação ao outro e aparece o sentido dele, tá? E se você inverter, aparece do outro lado. Busca essa aula lá que ela é interessante, porque aí você entende porque aparece esse seno aqui. E se você entender bem essa regra de produto vetorial, por exemplo, A igual a B vetorial C, quando você entender isso aqui, você não vai ter esse problema de ficar usando regra da mão esquerda, regra da mão direita, entendeu? Isso aqui tudo, essa ideia, toda vez que você vê no próprio desenho, lembrar da regra de produto vetorial, ele já te dá o sentido que a força está fazendo, tá? Então veja essa aula, porque isso aqui só dá um módulo, mas a direção e o sentido dele, quem dá é essa aulinha aqui. É a regra do produto vetorial. Senão você tem que ficar decorando regras de mão. Por exemplo, a regra do tapa. Tá? Ah, você aponta todos esses dedos na direção do campo magnético. Esse dedão aqui aponta no sentido que a carga elétrica está se movimentando, para lá. Ah, quando a carga passar aqui então, a mão dá um tapa nele
e a força é para onde? Para cima. Então, tudo para cá. Então, se você fizer o contrário, o campo magnético está para cima, os dedos são para cima, mas a carga agora vai para cá. A força vai ser para onde? Para dentro do papel. A mão empurra essa carga aqui lá para dentro. Então ele vai fazer uma curva assim. Se tiver ao contrário, se estiver indo para lá, a carga faz uma curva para cima. Ela vem subindo devagarzinho, tá? E aí se você jogar a carga assim, olha, o campo magnético está indo, ele está parado, mas a carga agora está na direção do dedão, não precisa nem abrir muito, deixar com 90 graus para cá, tá? Regra do tapa, a carga vai para cima, então é porque a força é para cima. E se eu colocar ele, a carga indo para lá, você tem que virar a sua mão e fizer isso com a carga, novamente, a força vai para baixo, tá? Aí quem que dá o modo dele, quem corrige a magnitude dela, se ela é uma força grande ou pequena, é esse cara aqui, ó. Tá bom?